Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos, todas e todes bem-vindos e bem-vindas ao plenário do Palácio Tiradentes. Sobre a proteção de Deus e dos orixás, declaro aberta esta sessão solene em homenagem ao Dia das Favelas, comemorado em dia 4 de novembro. Nesta cerimônia, teremos a honra de realizar a entrega de diplomas Marielle Franco, Abdias Nascimento e também o prêmio Dandara e da homenagem Carolina Maria de Jesus, reconhecendo trajetórias, lutas e contribuições fundamentais para a valorização de favelas e da identidade periférica em nosso estado. Por isso, convido para compor a mesa de honra a senhora Bruna Gabriela Monte de Oliveira Ramos, pesquisadora do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro. Convido ainda a senhora Laura Ramos, coordenadora do Instituto Levante Aço. Convido ainda a mestra Cris, do Grupo Senzala. Maravilhosa. Convido também a Dayana Guzmão, fundadora da Casa Resistências da Maré. Convido Roger DG, MC. Convido a senhora Lúcia Cabral, fundadora e coordenadora dos projetos de Educap. Obrigada. Convido ainda para compor essa mesa de honra o senhor Itamar Silva. Santa Mar. Bom, gente, peço agora que todos, todas e todes se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte ter adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, lideranças comunitárias, movimentos sociais, organizações de favelas, pesquisadores, convidadas e convidados. Hoje não é apenas uma sessão solene, hoje é também um ato político de resistência. É um gesto institucional de reconhecimento, de respeito e de afirmação. As favelas do estado do Rio de Janeiro não apenas existem, elas sustentam a cidade do Rio de Janeiro e esse estado. Estamos aqui no Palácio Tiradentes, a casa do povo, ou que deveria ser do povo, para celebrar e homenagear lideranças, movimentos sociais, coletivos e organizações que todos os dias lutam pelo que deveria ser óbvio, o direito à vida, à dignidade e à cidadania. Aproveito para anunciar que tivemos aprovada a lei de número 11.049 de 2025, que inclui o Dia da Promoção da Saúde nas Favelas e Periferias, no calendário do Estado do Rio de Janeiro, sendo o dia 20 de agosto o Dia da Promoção da Saúde nas Favelas e Periferias. Isso não é só uma data comemorativa que a gente aprova e garante no calendário do Estado do Rio de Janeiro. É a gente dizer para o Estado do Rio de Janeiro que a favela precisa ser olhada por outros prismas, em especial a saúde, em especial a possibilidade de vida da nossa população. E ao falarmos, obviamente, de Estado democrático e de uma cidade para todos, afirmamos que sempre esteve claro e evidente nos becos e vielas. O direito à favela é o coração do direito à cidade. E se hoje a Comissão Especial de Favelas e Periferias, que eu presido nessa casa, abre as portas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para premiar lideranças de favela, é porque reconhece que essas pessoas, que vocês, fazem parte daquilo que muitas vezes o Estado não fez, que é exatamente alimentar, proteger, organizar, educar, acolher e construir futuro, onde muitos insistiram em só aplantar abandono, violência. E nós vemos aqui que essas lideranças que nós homenageamos transformam ausência em cuidado, transformam abandono em política, transformam dor em organização e em luta. Nas cozinhas solidárias, ninguém passa fome. Na agroecologia, nasce a soberania alimentar. Nos coletivos de comunicação, nasce a narrativa própria, nasce a verdade. Nos espaços de juventude, nasce o futuro e cresce a esperança. Hoje, a entrega desses prêmios, a gente diz para o Brasil e para o Rio de Janeiro que lideranças de favela não é resistência improvisada, é tecnologia social e ancestral, é gestão pública, comunitária e favelada, é inteligência territorial, é amor político a partir da defesa intransigente do direito à vida. Que esta homenagem ecoe para além dessas paredes, desse palácio, que infelizmente, historicamente, não foi feito para nós, povo negro, da favela e periferia,
população LGBTQIA+, população que sofre toda uma situação de omissão e negligência do Estado. Então, ao abrirmos as portas desse palácio, a gente também quer reconhecer que, obviamente, não vamos deixar ou não vamos naturalizar que olhem para a favela apenas por uma lógica de criminalização, por uma lógica que inviabiliza a vida dessas pessoas. Então, que estas homenagens ecoem para além desse palácio, para além dessas paredes, que ecoem nas escolas que ainda fecham por causa de operações policiais, que ecoem nas cozinhas que alimentam centenas de pessoas, que ecoem nos jovens que sonham uma vida possível. Que ecoe nos becos, nas lajes, nos paredões, nas multidões, nos terreiros, nos quintais. Porque hoje, neste parlamento, dizemos juntos: o Rio de Janeiro só será justo quando as favelas forem tratadas como parte central da cidade. O Rio de Janeiro só terá futuro se as favelas tiverem direitos. E a favela só terá direitos se continuarmos lutando, todos juntos. A cada liderança homenageada, a cada coletivo, a cada pessoa que constrói vida nas favelas, deixo aqui o meu agradecimento mais profundo. Vocês são o que há de mais bonito na política, porque é a política que nos move a estar aqui juntos. A política do bem viver, a política da esperança, a política do amor e não a política do ódio. Vocês são quem salvam vidas. Vocês são as pessoas que sustentam o Rio de Janeiro. Viva as nossas favelas, viva as pessoas que constroem existência e vida nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Eu convido agora para fazer uma breve saudação nesse momento de muita emoção para mim. Afinal de contas, ontem foi o Dia Internacional dos Direitos Humanos e nós, homens e mulheres negras, população de favela e periferia, população que defende os direitos humanos todos os dias nesse território, nós, infelizmente, estamos sendo desqualificados como narcoativista pela cúpula da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Isso, sem dúvida nenhuma, gera um risco para a democracia brasileira. Isso, sem dúvida nenhuma, rasga a Constituição brasileira, que prevê a defesa intransigente dos direitos humanos e do direito à vida. Então, se estamos aqui celebrando o Dia das Favelas com favelados e faveladas, a gente também celebra aqueles e aquelas que não se curvam diante de ameaças, que não se curvam diante da tentativa de inviabilizar quem todos os dias constrói a possibilidade de vida nas nossas favelas. Nós não aceitaremos que as favelas virem o palco da barbárie, como nós vimos no Complexo da Penha e do Alemão, com 122 pessoas mortas. Nós não aceitaremos que o governador do estado aponte uma arma
para favelados e faveladas e crianças, quando ele não consegue apontar um lápis para essas crianças jovens escreverem. Nós estamos aqui porque estarmos aqui é disputar esse Estado, é disputar uma política pública da vida, é disputar e dizermos juntos que não vamos aceitar nenhum retrocesso aos direitos humanos, à nossa Constituição brasileira, que foi conquistada com sangue, suor e dor também do nosso povo favelado. Sigamos na luta. Convido agora para fazer o uso da fala o senhor Roger DK, MC. Primeiramente, boa noite a todos, a todas. Agradecer esse convite para a gente poder falar um pouco. Acredito que no momento que a gente está vivendo como favelado, querem nos calar, querem nos invisibilizar, querem deixar a gente sem voz, a gente ter que, nem que seja 3 minutos de fala para falar, é muito importante, porque eu acredito que todos nós que tem um projeto social dentro da favela, a gente viu muitas pessoas do nosso lado morrer sem ter 3 minutos para poder falar. E a gente poder falar num lugar como esse, a gente não está falando só por nós, mas falando por todos que já se foram e todos que estão na mira do Estado. Eu sou DK47, sou organizador do projeto social Favela Cria, onde a gente trabalha na comunidade de capoeira, jiu-jitsu, alfabetização de idosos, e também sou organizador de um projeto muito conhecido no rap que se chama Favela Vive. Que quando a gente fala esse nome Favela Vive, parece que a gente está dando um grito de esperança, né? Mas esse projeto é conhecido por a gente ficar falando todos os anos sobre os jovens que são assassinados dentro das nossas favelas. A gente acabou de ver um monte de jovem assassinado dentro da favela. E eu fico pensando, eu era um menino, sou filho de pai ex-presidiário, mãe solteira, me envolvi no tráfico, até conhecer a cultura, e eu fico pensando quantos daqueles ali não eram um DK47 ali no chão, que não teve chance de conhecer a cultura, que não teve chance de conhecer um projeto social, e ficou ali estirado no chão porque conheceram o tráfico antes disso tudo. E toda vez que a gente é contra o extermínio nas favelas, muita gente vem e critica a gente, fala que a gente é a favor do tráfico, e eu acredito que todo líder comunitário que está aqui, todo organizador de projeto social aqui, disputa 365 dias do ano os seus alunos, seja da capoeira, do jiu-jitsu, com o tráfico de drogas. Então eu acho que quem mais combate o tráfico de drogas dentro da comunidade é a gente. Mas a gente... Só que a gente não chega lá com fuzil, a gente não chega lá com granada, com drone sobrevoando, com helicóptero, a gente chega lá com cultura, com educação, com lazer para o favelado. Por isso que querem calar nossa voz, por isso querem ver a gente estirado no chão. Quem que está aqui pode ter certeza que aqui nossa luta é totalmente sem glamour nenhum. Não tem nenhum aqui que tem um glamour e holofote virado para ninguém, tenho certeza. Que nossa luta... muita gente quer colar do nosso lado achando que vai ter vitória. A gente não promete vitória para ninguém. A gente promete 375 dias de luta durante anos e anos e anos, disputando jovens com o tráfico, disputando jovens com a droga. Aí eu pergunto aos MCs, como eu, o que a gente está fazendo com, às vezes, com 3 minutos que a gente tem para falar no Spotify para os nossos jovens? O que a gente está botando na cabeça dessa menosada? A gente está romantizando tudo que está matando a gente? Dinheiro, droga, prostituição, ego, poder, armas, motos. O que a gente está botando na cabeça de cada jovem? Eu acho que a gente tem que ser a continuação dos sonhos, como diz o BK. A gente tem que fazer a engrenagem andar. Se hoje eu estou vivo aqui podendo falar, é porque eu conheci a cultura. E será que a gente está apresentando a cultura para os nossos jovens? Então eu acho que todos os MCs têm que se conscientizar e começar a fazer a engrenagem andar. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui um monte de capoeirista. A gente foi fazer um evento de capoeira na comunidade agora. A galera os vizinhos estavam botando louvor em cima das músicas de capoeira, estavam falando que era ponto e arrumando problema e querendo. Eu lembro que minha mãe não deixava eu fazer capoeira porque ela era cristã. Então até hoje, mesmo a gente se organizando, a gente tem que combater muita coisa que vem de anos e anos atrás. Então a gente está muito, muito, muito atrasado. Se a gente não se organizar como favelado, olhar um para o outro e começar a se conectar,
vai ser um favelado gritando lá no Beco da Mina, sem ser ouvido em lugar nenhum. Mas quando a minha música sai lá no Morro da Providência, ou sai lá na Mangueira, ou sai em qualquer comunidade, a gente consegue se conectar. E eu acho que é esse o grito que a gente tem que dar todos os dias para poder manter o favelado vivo, para a gente poder gritar favela vive, sem ter que ficar contando o nome de mortos e mortos e mortos pela polícia todos os anos. Eu não sei se eu passei aqui meus 3 minutos, mas eu agradeço por poder falar. Não deixem calar nossa voz, seremos sempre resistência. Gratidão a todos. Valeu, Roger DK. Muito obrigada pela sua participação. A sua voz é muito importante para a gente, ainda mais dentro dessa casa que nunca foi feita para nós. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Convido agora para fazer uso da fala a senhora Dayana Guzmão, que é fundadora da Casa Resistências da Maré. Boa noite a todas, todos e todes. Vou tentar fazer uma fala breve e concisa e confesso que escrevi, porque sabia que a emoção ia me tomar. Eu sou o eco histórico e ancestral de Orosina Vieira, mulher negra de Ubá, Minas Gerais, que fundou o Complexo da Maré e, nesse lugar, ergueu vida, território afetivo e construiu política pública. Aprendi desde menina que viver é lutar, marcar posição no mundo por mim e pelas outras mulheres. Eu sou uma mulher favelada. Eu sou uma assistente social, mestre, doutoranda, uma mulher favelada. Eu saúdo hoje cada mulher LGBT da Maré aqui e cada mulher LGBT favelada. Cada mulher negra que constrói cotidianamente a Maré e seus territórios favelados, enfrentando a necropolítica de Estado, mas falo também como quem enfrenta o feminicídio em todas as suas formas, seja via lesbocídio, transfeminicídio e outras faces cruéis. Na favela tem mulher portadora de direitos, nos queremos vivas, nos queremos dignas. Quando uma mulher negra, quando uma mulher favelada se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, mas para isso nós precisamos estar vivas. E para isso, precisamos ser respeitadas em nossos territórios, precisamos não ter desrespeito durante operações policiais, quando, sem mandado, a polícia entra em nossas casas e trata as nossas mulheres com o máximo desrespeito. Chega! Nós precisamos parar de sonhar, de desejar ter respeito e tê-lo. Nós somos cidadãs. E com isso eu encerro. Nós nos queremos vivas, nós nos queremos dignas. Chega de feminicídio, chega de lesbocídio, chega de desrespeito à vida na favela. Obrigada. Muito obrigada, Day. Super importante você trazer também a questão do feminicídio. A gente ontem encerrou os 21 dias de enfrentamento e combate à violência contra a mulher e não tenha dúvida, essa epidemia de feminicídio que a gente está vivendo é fruto de uma sociedade machista, misógina, patriarcal, que resolveu colocar o corpo e a vida dessas mulheres ao bel prazer de homens que não respeitam as mulheres. Não tenham dúvidas, essas mulheres não estão sendo mortas por um desconhecido. Elas estão sendo mortas por homens que prometeram amor, que prometeram carinho, que prometeram segurança, que prometeram cuidado. Então, toda essa lógica de achar que a mulher é propriedade de homens, nasce de uma sociedade que inviabiliza a vida das nossas mulheres. Por isso que nós também estaremos e estamos enlutadas diante de tantas irmãs nossas que tombaram diante da violência machista, misógina, que tombaram diante daqueles homens que não aceitam os desejos e as determinações de mulheres. Nós estamos vendo aí, ainda o ano nem terminou, e já temos mais de 1.000 mulheres vítimas de feminicídio. Outras 2.700 mulheres vítimas de tentativa de feminicídio.
A gente não pode achar isso natural. A gente não pode achar isso razoável nessa sociedade. É por isso que também ocupar todos esses espaços é também lutar pela vida das nossas mulheres. É também lutar pela vida dessas mulheres que foi completamente retirada e que hoje, essas mulheres que não estão mais presentes em vida, elas deixaram, sem dúvida nenhuma, filhos órfãos, mães que não têm nem palavra para ter um significado de uma mãe que perde um filho, que perde uma filha. Não existe palavra que designe mãe que perde um filho ou perde uma filha. Então, o que a gente está vendo nessa sociedade é a barbárie se tornando também artifício para controlar as mulheres. Não aceitamos essas violências. Vivas nos queremos. Bom, convido agora a mestra Cris, do Grupo Senzala, quem eu vi jogando capoeira grávida, maravilhosa. Por favor, mestra Cris. Alô? Oi, boa noite a todos. Quem me conhece sabe que é difícil eu estar aqui, por isso eu escrevi para poder ler e não errar totalmente. Meu nome é Cristiane Magalhães, sou capoeira, formada pela Escola Mestre Tony Vargas, conhecida como Mestra Cris no mundo da capoeira. Minha família é capoeira, com muito orgulho. Sou casada com o Mestre Ninho, Saravá Capoeira, aonde construímos uma família linda, graças a Deus. Estou feliz e quero agradecer por estar aqui hoje, agradecer a deputada Renata Souza, mulher, negra, mãe, parlamentar, que ocupa com coragem um espaço historicamente dominado por homens brancos e ricos. Renata Souza tem sido uma voz permanente em defesa da capoeira e da cultura popular, das favelas e das periferias. Me sinto orgulhosa de, como mulher e mãe, estar presente nessa mesa e nesse dia com tantas pessoas importantes e potentes. Nós, mulheres, podemos e devemos ocupar todos os lugares e fazemos isso com muita coragem, muito trabalho e muita cultura. Quero ressaltar, com respeito a todos presentes, a luta das mulheres na capoeira, a resistência, o enfrentamento, o cuidado com a ancestralidade. Afirmo que a presença da deputada Renata Souza aqui representa todas as mulheres da cultura e das periferias. Quero lembrar que a Alerj, até pouco tempo atrás, não tinha mulheres deputadas, não tinha banheiro feminino, não tinha licença maternidade. Quero aproveitar e ressaltar com as instituições reproduzem barreiras que nós enfrentamos também no mundo da cultura. Afirmo que a capoeira é patrimônio imaterial da cultura brasileira e mundial, mas ainda precisa de apoio, de reconhecimento, de políticas públicas permanentes. Quero destacar que esse patrimônio só existe graças aos mestres e mestras que preservaram esse conhecimento e transmitiram por gerações. A roda de capoeira é o coração da tradição, onde tudo se mantém vivo. A ancestralidade, a música, a oralidade, a filosofia, a comunidade. Os movimentos culturais que acontecem em praças, favelas, onde a cultura popular resiste, persiste, criando o futuro. Nós criamos o futuro com esses jovens, com as crianças que nós atendemos. Essa sessão solene é importante e a necessidade da continuidade existe. Momentos como esses, promovidos pela Comissão de Favelas e Periferias, são extremamente importantes para dar visibilidade à cultura popular. Quero reforçar que, apesar de ser patrimônio, a capoeira segue sem apoio e reconhecimento que merece. Sugiro com carinho e firmeza que essa sessão possa ser repetida todos os anos, fortalecendo a relação da Alerj com a cultura e com a capoeira. Estou muito feliz por hoje estar aqui, estarmos juntos, por mestres e mestras da cultura popular serem homenageados, pessoas que fazem um trabalho de muita importância em vários pontos da cidade, levando a cultura popular com muito suor
e muito esforço. E na maioria das vezes, sem apoio devido. Obrigada a todos vocês. Peço licença para cantar uma música de capoeira, tocar um berimbau. É uma forma tradicional da capoeira, de abrir os caminhos, iniciar movimento, reverenciar a ancestralidade, os ancestrais, celebrar os capoeiristas, o povo, as culturas periféricas das periferias, Desculpa. Quero dedicar à minha família, ao meu mestre, aos mestres e mestras presentes, grupos de comunidade, movimentos culturais presentes. Meu muito obrigado. Por favor. Meu senhor, peço licença para fazer minha oração, para que nunca falte a mesa, muita fé, saúde e pão. Desculpa, gente. Para que não falte o lugar para receber meus irmãos. Meu senhor, faça silêncio, pra amor de Deus escutar essa humilde oração e quem sabe me ajudar. Me dá força pros meus braços, dá caminho pros meus passos, mandinga pro meu cantar, camará, e viva meu Deus. Obrigada, gente, obrigada. Essa música é do meu mestre, das Tony Vargas. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Quem me conhece sabe o quanto é difícil eu estar aqui, mas vamos que vamos. Obrigada, mestre Linho, meu marido também que me apoia, obrigada. Vamos em frente. Coisa linda, Cris, muito obrigada. Gente que agradece a sua força, a sua construção, sem dúvida nenhuma. A capoeira hoje está feliz, né, gente? E vou convidar agora para fazer o uso da fala nosso querido Itamar Silva, fundador do Grupo Eco Santa Marta. Balançou e eu quero compartilhar dessa alegria de ver a capoeira onde ela está, onde ela merece estar e a gente seguir junto para ir muito mais longe. Mas assim, em primeiro lugar, eu quero dizer que 3 coisas me atraíram e me motivaram para estar aqui hoje, Renata. Primeiro é a comissão especial, de periferias, favelas e periferias, que eu acho que foi uma conquista do coletivo de favela, com o seu protagonismo, mas é muito importante, porque esse aqui é um espaço em que a gente sabe da importância da nossa incidência, da nossa fiscalização, mas que, no entanto, escapa pelos dedos. A gente sabe que a composição desse plenário aqui, que hoje é lindíssima, diversa e comprometida, ela não reflete no seu cotidiano essa força e esse poder que somos nós, a população desse Estado. Então, acho que é importante a gente reconhecer esse avanço e a importância da comissão. Em segundo lugar, é o teu mandato, Renata, porque a Renata é muito impressionante, olhar para a Renata, ouvir a Renata, e ela nunca está sozinha, ela sempre fala por muitas e por muitos. Sempre qualquer coisa, qualquer atividade que a Renata propõe, ela está sempre olhando e trazendo todo mundo junto. Eu acho que isso é uma marca, e é a defesa que você faz
das mulheres negras, das mulheres de favela, e isso é muito importante para a gente. Então, agradecer a você imensamente por esse compromisso, esse comprometimento que você mantém de uma forma muito, muito séria e muito consequente. Eu vi também que a gente está referenciando Abdias do Nascimento. Eu acho que nada mais importante do que a gente referenciar quem veio antes da gente e quem constrói e pavimenta essa nossa caminhada, né? E o Abdias tem uma importância muito grande e eu tenho uma relação muito particular, porque quando Abdias, em 81, 82, que ele ajudou a fundar o PDT, eu estava do outro lado, eu era PT, a gente estava em campos diferentes, mas a admiração, o reconhecimento pela capacidade do Abdias, né, como um cara, um intelectual negro, um professor universitário, um ator de mão cheia, e que leva para o Congresso, leva para essas casas legislativas o discurso. Hoje é comum a gente falar discurso antirracista, mas o Abdias foi lá e enfrentou esse debate e pautou a questão do genocídio negro, não só no seu livro, mas no cotidiano daquela casa. Então é muito importante a gente trazer o Abdias para eu. Hoje fico contentíssimo de estar aqui e poder falar do Abdias e esse reconhecimento dessa figura que abriu o caminho, pavimentou essa estrada. E por outro lado, também a gente, eu às vezes tinha um pouco de resistência do dia da favela. Falei, mas a favela não precisa só de um dia. Nosso dia são todos os 365 dias do ano. Mas a importância da gente ter esses momentos para reivindicar primeiro os nossos direitos e fazer as denúncias necessárias. E por isso que eu acho que é importante que eu trago para essa mesa aqui os tantos corpos, os 120 e tantos corpos do dia 28 de novembro, porque é disso que a gente está falando. É desses corpos que tombam cotidianamente e que em alguns momentos a cidade, o país leva um susto. Mas isso é uma luta cotidiana, a gente está acostumado, mas a gente não pode se acostumar com essas mortes. A gente não pode se acostumar com esse Estado genocida, um Estado que tem um trabalho cotidiano de tentar nos sufocar. Então, nesse momento, o Dia da Favela ajuda a gente a explicitar esse incômodo, a explicitar essa atitude violenta e genocida do Estado que a gente tem. Então, é muito importante falar isso aqui na Assembleia. Eu acho que repetir isso como um mantra. A gente não aceita o discurso hipócrita do poder público em relação a justificar esse tipo de atitude. A gente não pode se calar e repetir seguidamente que a gente não vai aceitar de jeito nenhum isso como um elemento, como uma condução política minimamente possível no Estado democrático de direito. Então, isso para mim é muito importante, esse compartilhamento aqui, e ver que a gente não está sozinho, né? Que quando a gente junta e se junta, a força vem do chão, né? A força vem e balança o coração e nos impulsiona para frente. Então, assim, eu quero agradecer imensamente esse momento aqui e dizer e fazer uma última observação. Eu vim com isso na minha cabeça o tempo inteiro. Acho que nós temos uma tarefa que é coletiva. A gente já está no processo eleitoral. Eu acho que a gente que está na favela, a gente vai ter que disputar corações e mentes cotidianamente para exatamente povoar as nossas favelas com vários nomes de esquerda, com vários nomes. A gente precisa encher as favelas com várias possibilidades de escolhas. Claro que nós temos todos o deputado, o candidato do nosso coração, do nosso compromisso, mas acho que nós temos uma tarefa enorme, que é de colocar muitas alternativas para fazer a disputa necessária para minimamente equilibrar a disputa nessas casas legislativas. Que o que a gente está acompanhando, tanto na Câmara Nacional, o que aconteceu ontem em Brasília, é um absurdo absoluto, mas ela se repete também nessas casas estaduais. Então, assim, nosso compromisso, eu acho que a gente tem que botar isso na cabeça e dizer, não, nossa tarefa é tentar ampliar significativamente a presença de candidatos e candidatas da esquerda para poder fazer a diferença e nos impulsionar e abrilhantar a nossa caminhada, ok? Obrigado, Renata. Muito obrigada, Itamar, que é uma referência para a gente. E Itamar tocou num ponto muito sensível com relação ao massacre no Complexo da Penha no Alemão de 122 pessoas. Eu estava numa audiência pública pós o massacre do dia 28
lá na Câmara dos Vereadores e das Vereadoras da cidade do Rio de Janeiro, e tinha uma criança chamada Samuel, de 5 anos, lá do Complexo do Alemão. E ele disse: tia, escreve aqui seu nome para eu copiar. Aí eu escrevi meu nome, ele copiou. Ele falou: não, estou fazendo uma lista para o meu aniversário, que vai ser do Sonic. E eu fiquei muito impressionada quando ele falou: estou fazendo uma lista para o meu aniversário, que eu estaria na lista do aniversário dele. Em determinado momento ele perguntou para mim: tia, aonde é que você trabalha? E quando eu ia responder, ele disse imediatamente: você trabalha onde está os corpos? Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada como essa dimensão de corpos pode parar na boca de uma criança de 5 anos. Isso é muito cruel. E eu respirei assim, falei: o que eu vou responder para ele? Acabou que eu não consegui responder, mas fazendo uma reflexão profunda do que ele estava dizendo. Eu, de fato, trabalho no lugar que produz aqueles corpos. É esse lugar aqui. É esse lugar aqui que aplaudiu os 122 corpos, considerando a operação policial mais sangrenta da história desse país como uma operação de sucesso. É esse lugar aqui. Agora, como é que a gente muda a institucionalidade para que respeite a Constituição brasileira, para que respeite a vida das pessoas que moram nas favelas e periferias? Só depende da gente. E aqui, muito importante falar, estamos falando de uma institucionalidade que é aqui, do Rio de Janeiro, está próximo, mas quando vemos o Congresso Nacional, com aquele show de horrores, tentando caçar um deputado, Glauber Braga, do meu partido, um dos deputados mais firmes e mais combativos no Congresso Nacional contra a extrema-direita, tentando caçar fruto de uma perseguição política que é evidente para todos nós. E ao mesmo tempo que tentavam caçar ele, tentavam conseguir a anistia para aqueles que já foram condenados pelo STF de tentativa de golpe de Estado, para aqueles que rasgaram a Constituição brasileira. É esse o nosso Congresso. Mas esse Congresso que está lá, inimigo do povo, foi colocado por nós. Então, essa reflexão é super importante, porque foi lá que também essa mesma extrema-direita que queria caçar o deputado Glauber Braga, votou pela PEC da bandidagem. O que dizia a PEC da bandidagem, gente? Que deputado podia matar, estuprar, roubar, e não seria investigado. Não estou nem dizendo que seria julgado. Eu estou dizendo que a PEC da bandidagem, que eles tentaram passar no Congresso Nacional, impedia que deputados e deputadas que matasse, roubasse, estuprasse, fosse investigado. Eles querem proteger tanto quem? Então, essa lógica de crime, dentro de espaços legislativos, é real. É real. A gente viu o que aconteceu com Marielle Franco, vítima de um feminicídio político. Uma mulher negra favelada como nós, que ousou enfrentar os podres poderes do Rio de Janeiro. Então é por isso que a gente precisa estar muito atento, porque a revolução que queremos não estão dentro dessas casas legislativas, mas essas casas legislativas podem fazer com que a nossa vida, a vida da favela e da periferia, piore muito mais. Por isso que a gente tem que arrumar momentos como esse, de interferência no sistema, porque é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está interferindo nesse sistema, dentro dessa casa legislativa, construindo uma comissão especial de favelas e periferias para pensar políticas específicas. E essa é uma comissão
que é fruto do trabalho de vocês, que é fruto da demanda que vocês trazem para a nossa mandata dentro dessa Assembleia Legislativa. Então, eu agradeço a cada um de vocês por demandarem, por nos procurarem, para que a gente pudesse estar incidindo, interferindo nesse sistema que não foi feito para nós, mas que essas casas legislativas precisam sim enfrentar e estar pintada de povo negro, que constrói a vida, apesar do Estado tentar construir a morte. Então, muito obrigada a vocês. E falando em construir vida, convido a senhora Bruna Gabriela Monte de Oliveira Ramos, pesquisadora do Plano Integrado de Saúde das Favelas do Rio de Janeiro, Fiocruz. Boa noite a todas, a todos e a todas. Eu estou aqui representando hoje Richarles Martins, que é o coordenador do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro. Eu vou ler uma carta que ele escreveu afetuosamente hoje para esse nosso encontro. Excelentíssima deputada estadual Renata Souza, companheiras e companheiros de caminhada, boa noite. Agradeço minha colega de trabalho, a pesquisadora Bruna Monte, por ceder sua voz e compartilhar essas palavras que escrevo, num misto de gratidão e tristeza no aeroporto de Brasília. A tristeza deve-se pela ausência de voos que me impediu de estar fisicamente neste espaço no Rio de Janeiro e celebrar a vida de cada um e cada uma de vocês. Contudo, o sentimento que me marca é a profunda gratidão que compartilhar nesse espaço carregado de institucionalidade, o reconhecimento de fazer pulsar nas favelas. Parece-me especialmente singular ocuparmos o Palácio Pedro Ernesto para afirmar a memória de Marielle Franco e Abdias do Nascimento. Para além da luta antirracista, algo de especial une essas duas trajetórias negras. Ambas colocaram seus corpos à disposição da disputa da política institucional e abriram caminhos para que mais de nós chegássemos aos espaços de poder. Enfrentaram por nós o racismo sistêmico, institucional e estrutural e nos ajudaram a fazer com que fosse possível ser um pouco melhor. Somos herança da memória de Marielle e Abdias, e isso me alegra especialmente hoje. Cada organização de favela e ativista celebrado aqui reflete os sonhos em vida de Marielle e Abdias. Marielle Franco afirmou que é preciso garantir que as favelas sejam também cidades. Abdias nos ensinou que a natureza mais profunda do racismo reside na tentativa da desarticulação do corpo humano pela negação da sua identidade coletiva. Esta sessão solene, liderada pela deputada estadual Renata Souza, é uma afirmação da identidade coletiva favelada que nos atravessa porque lutamos diariamente para que nossas favelas sejam cidades, não quaisquer cidades, mas cidades saudáveis. A melhor forma de afirmar nossa luta é no coletivo. Estas palavras serem lidas por meio de uma voz, de uma mulher negra, nordestina, externaliza minha gratidão por fazer de uma cosmovisão Ubuntu marcada pela intransigência luta pelos direitos humanos nas favelas, pelo enfrentamento ao racismo e todas as formas de opressão e pela promoção da igualdade racial. Obrigado por estarmos juntas, juntos e juntas nesta caminhada. Gratidão, deputada Renata Souza, por abrir espaços para mais de nós. Hoje é uma bela noite para reafirmar a vida potente nas favelas. Sigamos cada vez mais articuladas. Nossos corpos dentro desses espaços apontam que estamos no caminho certo, porque nossos sonhos são os mesmos sonhos de Marielle e Abdias. Muito obrigada e axé.
Muito obrigada, Bruna, que representou aqui de maneira brilhante nosso querido Richarlis, e dizer da importância do Plano Integrado de Saúde nas Favelas, um plano que ainda na semana passada, na sexta-feira, estávamos lá na Arena de Cro, no coração do Complexo da Penha, com todo o aparato de entrega nesses 5 anos do que representa o Plano Integrado de Saúde nas Favelas para as favelas. Um impacto em 175 favelas entre 33 municípios do estado do Rio de Janeiro. Um impacto de cerca de 1 milhão de pessoas. Esse Plano Integrado de Saúde das Favelas saiu com recursos da Assembleia Legislativa, por força de lei de minha autoria, que garantiu que 20 milhões da Assembleia Legislativa fosse doado à Fiocruz para que a gente tivesse a possibilidade de investimento naquele momento tão difícil para a humanidade inteira, que foi com a Covid-19. Então, o Plano Integrado de Saúde nas favelas representa aquilo que a gente pensa na construção, construir cozinhas solidárias, construir possibilidade de atendimento psicológico também dentro das favelas e periferias, enfim, muitas de vocês aqui foram beneficiados e foram impactados pelo programa, pelo Plano Integral de Saúde nas Favelas. Dizer para vocês que nós apresentamos uma emenda no orçamento do Estado, que será votada na próxima semana aqui na Assembleia Legislativa, de 25 milhões para o Plano Integrado de Saúde das Favelas. É uma emenda nossa, não sei se vai passar, mas fica aqui registrado que a gente quer incidir no orçamento do Estado virado para vida na favela, para a produção de vida na favela, como um Plano Integrado de Saúde das Favelas fez junto com a Fiocruz. Então, a gente espera aprovar esses 25 milhões no orçamento do Estado do Rio de Janeiro, para que a gente tenha investimento direcionado para a saúde, para a vida das nossas favelas. Então, muito obrigada, Bruna, obrigada, Richarlis, que é um querido e coordena esse plano. Bom, convido agora a fazer uso da fala a senhora Laura Ramos, que é coordenadora do Instituto Levanta Aço. Muito obrigada pela sua presença. Alô, alô. Boa noite. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite da deputada Renata Souza e agradecer também aos que compõem essa mesa junto comigo, agradecer aos meus orixás e principalmente ao Instituto Levante Aço, o qual faço parte, estou representando aqui hoje, faço parte da direção executiva de projetos e também da coordenação de produção. Estou aqui hoje também em nome da minha favela, da minha comunidade, favela do Rolas, lá em Santa Cruz. Muita gente não conhece, geralmente eu falo que se você conhece o Pose do Rodo, você conhece a favela do Rolas. Santa Cruz, esse bairro, né, tão afastado aqui do centro da nossa cidade, esse bairro que hoje eu costumo falar que é uma zona de sacrifício, porque compõe aí, dentro de Santa Cruz, um polo industrial. E dentro desse polo existe uma empresa que emite mais de 50% das emissões de CO2 do Estado. É importante entender que Santa Cruz hoje, que é um produtor, né, de economia, é de onde as pessoas saem para trabalhar na casa de madame, é também um espaço, é um bairro que sofre diariamente com a poluição ambiental e coletivos não só como o Instituto Levante Aço, mas outros coletivos também, como o Instituto Marta, que hoje saúdo aqui, faz um trabalho excelente na pauta climática, anda trabalhando efetivamente todos os dias para lidar com a crise climática que atinge bairros da Zona Oeste. É importante que a gente esteja atento quanto a isso. Falando sobre periferia, eu, como representante de minha comunidade, deixo aqui uma reflexão sobre momentos de paz nas comunidades. Esse é um termo cunhado pela historiadora Beatriz Nascimento, historiadora quilombola, que foi criminalmente, brutalmente assassinada, através de um assassinato de feminicídio, né? Que hoje a gente vem vivenciando com muita força, com muita luta e de forma muito congruente no Rio de Janeiro, no Brasil. E Beatriz Nascimento falava exatamente dos momentos de paz nas comunidades. O que é os momentos de paz nas comunidades, né? Beatriz estudava quilombos e ela dizia que, para além da resistência que existia naqueles quilombos, existiam momentos de paz dentro deles.
E que é necessário se lembrar que a favela não é o tempo todo resistência, que a gente não está o tempo todo resistindo. A gente também tem momentos em que a favela está em comunhão, que a favela também se junta para fazer projetos sociais, para lutar por dignidade, e que a favela não está o tempo todo chorando de dor. É necessário a gente lembrar que a gente se reconstrói, não porque o Estado reconstrói a gente, mas porque a gente, enquanto favelado, está o tempo todo tentando fazer com que a favela se mantenha firme e para além do estigma, do racismo, da dor e da resistência. O Levante Aço hoje ele pauta o desenvolvimento comunitário focado na juventude da favela do Aço, que é uma favela dentro de Santa Cruz, favela essa muito esquecida pelo Estado, muito abandonada, assim como a favela do Rolas. É importante lembrar que Santa Cruz, muita gente lembra como bairro imperial, mas Santa Cruz é um bairro que tem favela, e muitas favelas, e a gente tem que olhar Santa Cruz a partir da favela. E deixo aqui meu agradecimento e peço por gentileza que Santa Cruz seja visto mais do que um curral eleitoral da direita desse estado do Rio de Janeiro. Porque o que vejo é que em dias de eleições a direita vai lá em Santa Cruz pedir voto e nunca mais aparece. E aí a gente elege todo ano candidatos de direita para nos representar numa Zona Oeste esquecida, numa Zona Oeste afastada da cidade, numa Zona Oeste que vive de projetos sociais, numa Zona Oeste que falta aparelho público. Então, deixo aqui o meu agradecimento e também ecoando a voz de Beatriz Nascimento, do Instituto Levante Aço, de todas as pessoas que desenvolvem trabalhos comunitários, como o DK47. Acompanhei muito seu trabalho em minha adolescência, porque faltava representatividade de pessoas que falassem exatamente sobre a favela. Eu, que venho de Santa Cruz, precisava muito disso quando era adolescente, e sempre falei que me encantava muito pessoas que estivessem fazendo isso através também do trabalho social. É muito interessante ver essa mesa tão composta e tão bonita aqui. Eu queria falar da favela mais do que a resistência, por isso trago Beatriz Nascimento para efetivar e para fazer essa reflexão de que somos mais do que resistência. Não podemos e não devemos ficar o tempo todo resistindo. Sejam felizes, festejem, entendam que a favela é um lugar de comunhão também. E é isso. Obrigada pela fala. Muito obrigada, Laura. Super importante a sua participação aqui nessa mesa de honra. E, por último, e não menos importante, a nossa querida Lúcia Cabral, que é fundadora e coordenadora do projeto EduCap. Eu e Lúcia, a gente se conhece, o quê? Há 20 anos, Lúcia? Por aí, né? Sim. Bem novinha. Mas é isso, Lúcia, no Complexo do Alemão, é muito conhecida, mas mais que isso, é muito respeitada pelo trabalho que organiza e realiza no Complexo do Alemão. Muito obrigada, Lúcia, pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, antes de tudo, eu queria falar sobre Marielle, né? Então, a gente precisa hoje falar que Marielle presente, hoje e sempre, Marielle presente na minha vida, porque o EduCap tem muito a ver com história. Eu fico fechando os olhos e vendo ela, sabe, falar e me dar força para que realmente eu lutasse para ter esse espaço de referência, porque antes eu era só um movimento com jovem, um movimento pela educação, por direitos humanos. E aí o EduCap nasce na história daqueles 21 jovens assassinados no Alemão em 2007, onde a gente começa uma jornada de perigos, né? Porque foi um momento bem difícil no Alemão quando morreu aqueles 21 jovens. Mas já tinha outras histórias de chacina. E agora veio essa história desse número tão grande de pessoas que foram mortas num lugar que tem uma história ancestral, que é a Serra da Misericórdia, num lugar que é o histórico, onde os antigos dizem que ali era um quilombo, onde os negros fugiam para se esconder dos capitães do mato. Então, ali ainda guarda essa história, porque a gente ainda vive essa escravidão. A favela ainda vive as correntes virtuais do futuro, desse presente.
Então, eu costumo falar que a gente ainda não conseguiu quebrar essas correntes, porque o povo da favela ainda é caçado, ainda é morto. A voz ainda parece que está muito distante da conquista dessa cidadania. E eu aprendi muito com Marielle me chamando de neguinha. Nos momentos, eu falo que a última vez que eu vim aqui, ela ainda estava viva. E aí era a Renata, o Pedro Strozenberg, e sempre me dando força para que eu tivesse esse espaço. E esse espaço nasce dessa história, dessas mortes, e que produzi um documentário chamado Elas da Favela, onde a gente caminhou por aquela comunidade, pelo Complexo do Alemão, ouvindo, escutando mulheres que sofreram a violência naquele dia daquela operação, que foi um dia mais difícil da minha vida, porque eu saí para trabalhar com tiro e voltei com tiro. E naquele momento que a gente começa a relatar essa história de matança, da violência, da segurança pública que seria vida e não morte, e não julgamento para tirar a vida, e sim trazer educação, trazer políticas públicas para a favela. Mas a favela parece que o tempo todo é sinônimo de um lugar que ainda existe aquela população que só presta para trabalhar e para produzir para o capital. E aí a gente precisa acordar para o futuro. A gente precisa acreditar e exercer essa cidadania que a gente costuma fechar as portas para ela nos momentos de eleição, como o Itamar falou, como a Laura falou, porque a gente vai acreditar naquele que não conhece e reconhece a vida na favela. E aí é no momento que a gente tem essa felicidade de ter a Renata, teve a felicidade de ter a Marielle, mas ela foi usurpada da gente, a voz dela foi usurpada da favela. Então, eu estava falando aqui com a Renata, porque eu posso ter coragem de falar isso. No dia daquelas mortes no Alemão, a gente não só teve 120 mortes, a gente teve outras mortes. E uma das mortes que me impactou muito essa semana foi saber que uma mãe sofreu violência de um policial, grávida de 4 meses, e ela perdeu o neném naquele dia. E o socorro dela só veio muito depois. Então, essa criança foi assassinada antes de sair do ventre materno, antes de conhecer esse mundo, na violência de um Estado. Porque ela tem medo, ela nunca vai falar, eu falo, mas ela nunca vai falar que tomou um tapa na cara, que naquele dia foi um dia sob pressão, lá na comunidade da Matinha, que fica dentro da Serra da Misericórdia, e ela mora dentro da serra praticamente, e ela sofreu essa violência. Então, eu acho que a gente, ocupando esse espaço aqui hoje, a gente está marcando o território. E eu acho que hoje eu saio daqui acreditando que a gente precisa realmente ocupar mais. Não é só dialogar dentro da favela que a gente precisa se movimentar para poder conquistar políticas públicas. A gente precisa ocupar o espaço que é nosso. A gente precisa se entender e se enxergar cidadão de direitos. Porque a gente tem mania de abaixar a cabeça para o médico que está na unidade de saúde, abaixar a cabeça para um professor, uma diretora de escola, que vê a violência acontecer igual aquela criança na ilha, que perdeu a vista, que a mãe pediu, que a mãe falou, e mesmo assim ela continuou sofrendo violência, até ficar cega de um olho. E aí é nesse momento que a gente vê o quanto a gente precisa dialogar entre pares para conquistar esse espaço. Não adianta falar que a favela é potência se a gente não consegue levantar a cabeça e quando a gente sofre qualquer violação, a gente se cala e consente. Então, lá no Alemão, a gente tem um trabalho, o Alan está aqui, o Raiz em Movimento, que a gente conseguiu, entre pares, construir um fórum para discutir políticas públicas para o Complexo do Alemão, mas acaba sendo um debate para as favelas. A gente criou comissões que dialogam saúde, que dialogam a política de mulher, para que a gente aprenda a fazer incidência política, para que a gente chegue até aquele que representa e que aquele que a gente colocou nesse mandato.
Então, hoje, são poucos os políticos que nos representam. E essa casa aqui é uma casa emblemática. Essa casa recebe, hoje, a Renata enquanto representante da favela. São poucos os que podem fazer essa fala e fazer esse trabalho, que é falar por nós, para nós. Então, a gente precisa realmente... eu faço isso lá no Alemão, com as pessoas que eu atendo. O meu espaço é um espaço aberto que acolhe demandas da comunidade. Mas antes de fazer algo por alguém, eu tenho que olhar para ele e fazer ele abrir os olhos que essa pessoa tem direitos e que ela pode e deve buscar. A gente orienta que a pessoa busque o seu direito e não abaixe a cabeça. Porque, gente, a gente paga nossos impostos. E quem trabalha aqui, são poucos, como a Renata faz isso, quem trabalha aqui, trabalha para o povo. O dia que a favela realmente descer para o asfalto e parar tudo, os grandes capitalistas vão sofrer. Então, eu acho que a gente só vai quebrar as correntes o dia que acordar, que a favela se levantar. A Zona Norte, o Alemão está na mídia por conta de derramamento de sangue, por conta de dor. A gente não vai na mídia porque tem o Educap, porque tem o Raiz em Movimento, porque tem a tia Bete que trabalha com a Oca do Curumim, porque tem um capoeirista lá, porque tem o jongo lá. A gente não vai para a mídia por isso. A gente vai para a mídia para contar corpos. É muito triste isso. A gente tem que virar o jogo. Eu acho que a gente só vai virar o jogo quando a gente acordar que o país, que o Rio de Janeiro é nosso. E que a gente tem que quebrar essas correntes da escravidão virtual. Enquanto a gente não faz isso, os capitães do mato vão tirar a vida da gente. E os grandes reinados, que são esses políticos que só pensam no capital, e os grandes empresários, vão continuar escravizando a gente nas grandes empresas, nas casas de família. E aí é o que a gente pensa, um professor ganhando o mínimo do mínimo, um médico que está lá na favela trabalhando, mal sendo reconhecido e tendo estrutura para trabalhar. Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. É encontrar potência na favela, ocupando o espaço de cidadão e cidadã, para poder fazer essa incidência política, para poder cobrar do poder público o que a gente merece. Segurança pública, educação, saúde, cultura, lazer. Não é sangue derramado na favela. Obrigada. Muito obrigada, Lúcia, que essa potência, e vale a pena, coloquem lá no YouTube, Elas da Favela, que é esse documentário que a gente fez, né, em 2007, diante de uma situação extremamente limite, mas que a gente, entendendo que a voz das mulheres também precisava ecoar diante de tanta violência, mas também diante de tanta reorganização da luta, né, Lúcia? Bom, gente, é claro que esse momento aqui é um momento de muita emoção, porque a gente vem também de uma semana difícil, vem também de dores e gritos engasgados, né? Mas hoje é dia da gente celebrar essas pessoas que estão na luta. Hoje é dia de celebrar essas vidas que transformam outras vidas. Essas vidas que, se não estivessem na favela, não trariam tanta possibilidade e oportunidade para a nossa juventude, em especial para a nossa juventude negra e pobre. Então, são essas pessoas que constroem a possibilidade de existência na favela que a gente vai passar a homenagear nesse momento. E aí, uma das primeiras pessoas a serem homenageadas aqui é o nosso querido Itamar Silva, que a gente tem a honra de entregar o prêmio Abdias Nascimento.
Abdias Nascimento criou o conceito de quilombismo. O que significa o conceito de quilombismo criado pelo Abdias Nascimento, que também criou o teatro experimental do negro? O conceito de quilombismo diz respeito ao nosso compromisso ético, estético e político com a nossa ancestralidade africana, com a nossa ancestralidade afro-brasileira. Viva Abdias Nascimento, viva Itamar Silva. Bom, agora vamos iniciar a entrega das homenagens. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, essa mulher negra favelada, vinda da favela do Canindé, essa mulher escritora, essa mulher que teve críticos de literatura do Brasil que não considerou a literatura de Carolina Maria de Jesus uma literatura. Eu fui num debate uma vez com um dos críticos de literatura e ele dizia que não podia ser considerada literatura o que escrevia Carolina Maria de Jesus, porque ela escrevia como se fosse um diário, como se fosse algo despretensioso, como se fosse apenas um relato. Aí eu perguntei, se Carolina Maria de Jesus, que foi traduzida em mais de 20 línguas no mundo, e que ela é reconhecida em outros países, e nosso país não a reconhece, o que diria do diário de Anne Frank? Uma menina negra, uma menina judia, que escreveu as suas dores e que hoje no mundo inteiro é considerado uma literatura clássica. Mas Carolina Maria de Jesus, que narrou a sua dor de mulher preta, catadora de papelão, não pode ser considerada uma literatura. É um absurdo. Então, hoje, com o aceite da família da Carolina Maria de Jesus, criamos na nossa mandata essa homenagem à Carolina Maria de Jesus. E a nossa primeira agraciada é a coordenadora do Levante Aço, Laura Ramos. Seguindo aqui as nossas entregas, também convido a mestre Cris, do grupo Senzala, para receber o prêmio Carolina Maria de Jesus. E dizer que a Cris está recebendo hoje o prêmio, a homenagem Carolina Maria de Jesus, mas que já está protocolado nessa casa o prêmio Dandara, e a gente espera votar logo em breve para homenageá-la também com um diploma da Assembleia Legislativa com o prêmio Dandara. Convido agora a pesquisadora do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, Bruna Gabriela Monte de Oliveira Ramos. Agora é sua vez, Roger DK.
Vascaíno, né, gente? Bom, convido agora para receber o nosso prêmio Dandara, Daiane Guzmão, fundadora da Casa Resistência Maré. Bom, e para receber o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, convido a querida Lúcia Cabral. Bom, gente, essas homenagens aqui da nossa mesa de honra é justamente para que a gente possa sempre ocupar esses lugares, sempre garantir vez, voz e fala para aqueles e aquelas que constroem a vida no cotidiano. Então, eu vou pedir para darmos continuidade às próximas homenagens, às próximas premiações, em comemoração ao Dia das Favelas, a minha querida amiga, companheira de luta, Bianca Peçanha, nossa mestre de cerimônia, que fará a chamada dos demais agraciados. E as entregas vão ocorrer aqui embaixo, no centro do plenário, e eu já corro para aí para entregar. Obrigada, Bibi. Por favor, deputada Renata, junte-se a nós. Boa noite. Iniciaremos agora as entregas das homenagens Carolina Maria de Jesus. Gostaria de chamar aqui à frente para homenagear pessoas e organizações com relevante trabalho na educação, Alexandre Brandão Rios da Silva. Pré-vestibular do Salgueiro. Quilombel, Uneafro Rio. NEPAM, Núcleo Educacional Popular Antirracista. Afrolab. O senhor Alexandre Dias da Silva. Construindo Saber. Ainda na categoria de relevância na educação, de favela e periferia, Mais Nós. Nós por Nós. E para finalizar esse bloco tão bonito, Casa Tayeshi. Esses são os homenageados
com o Prêmio Carolina Maria de Jesus, na categoria Educação. Agora, chamaremos pessoas e instituições que realizam um importante trabalho de democratizar a informação, produzindo comunicação comunitária. Os agraciados na categoria Comunicação são Recanto da Areinha, abaixo assinado, solicito também uma salva de palmas para o Núcleo Piratininga de Comunicação, NPC. Diretamente da favela da Maré, jornal O Cidadão. Estava errado aqui. Da favela de Manguinhos, Manguinhos Online. E representando São Gonçalo, jornal O Catarinão. Esses são os homenageados na categoria Comunicação Comunitária. Parabéns pela homenagem, Carolina de Jesus. Convidamos agora para homenagear aqueles e aquelas que promovem a transformação social e afirmação da identidade favelada e periférica através da cultura, os coletivos Boi Brilho de Lucas, ainda na categoria de cultura, Caxambu do Salgueiro. Gostaria de chamar Aulas Cria. Na categoria de cultura de favela, bloco carnavalesco Gatos Pingados. Representando o movimento hip hop, Batalha do Real. Gostaria de chamar ao centro o Baile da Rainha. Diretamente de Cabo Frio, Márcia Fulô e Andréia Fernandes, do Griot Cabo Frio. Gostaria de chamar Entidade Maré. Solicito a presença do coletivo Ninguém Me Ensinou a Morrer. Gostaríamos de homenagear o querido Mano Teco. Convido ao palco a Companhia de Aruanda. Chamando quem fortalece a cultura, Duda Negão. DJ Marcelo Negão.
Gostaria de convidar Marcela Alves, DJ, e Dado, DJ. Estes são os homenageados com a homenagem Carolina Maria de Jesus, na categoria Cultura de Favela. Uma salva de palmas. É a cultura que representa e salva a nossa juventude. Por favor, mais uma salva de palmas para os nossos homenageados. Chamaremos nesse momento aos homenageados que promovem o direito humano à alimentação adequada e saudável em nossas favelas. A próxima categoria é Soberania Alimentar de Favela e Periferia. Gostaria de chamar ao centro, por favor, Patrícia Lira. Com muito carinho, convidamos a ONG Um Olhar. Diretamente da Mangueira, ONG África. Esse nome é o meu favorito, tá? Cozinha do Arrocha. Gostaria de convidar Favela Cria. Convido também a da Rúbia. E para fechar essa categoria sobre soberania alimentar, Conexão Solidária. Agora, chamamos nossos companheiros e companheiras que seguem na linha de frente, promovendo a proteção de direitos universais, a proteção de direitos humanos. Na categoria Direitos Humanos, gostaria de chamar Filhos nos Braços do Pai. Revolusolar. Faferge. E fechando a categoria de Direitos Humanos, Raízes em Movimento. Vamos fazer barulho para quem garante comida de verdade no prato da favela e da periferia. Quem garante o direito humano para todas as pessoas, sobretudo nós, favelados e faveladas. Uma salva de palmas. Convidamos agora para homenagear esses homens e mulheres responsáveis por uma das maiores expressões culturais do Brasil.
símbolo da nossa resistência negra, a capoeira. Gostaria de chamar ao palco Saravá Capoeira, professor Múmia. Convido ao palco Mestre Ninho, da Associação Cultural Saravá Capoeira. Diretamente do Vidigal, Mestre Messias. Muito obrigada, Vidigal Capoeira. Gostaria de chamar ao palco a mestra Jujuba. Gostaria de chamar ao palco Mestre Saci, do grupo Sangue e Areia. Gostaria de convidar Mestre Crocodilo e Mestre Jacaré, Maré de Bambas. Convido também Cristiane Nascimento, do projeto Cidadão Considerado. Gostaria de chamar aqui à frente Mestre Tony Vargas e Lê do Seu Peixinho. Gostaria de chamar Mestre Biquinho, Filhos da Corda Bamba. Gostaria de chamar aqui na frente Mestranda Andréia Anak. Gostaria de chamar aqui na frente a contramestra Ellen Aqualtune. Vamos fazer barulho para Mestre Sil, da Capoeira Santa Marta. E para fechar a categoria Capoeira, Ferradura, Instituto Brasileiro Capoeira Educação. E esses foram os nossos homenageados com a homenagem Carolina Maria de Jesus, do mandato da deputada Renata Souza, nesta sessão solene que marca a homenagem ao Dia das Favelas, realizado pela Comissão Especial de Favelas e Periferias. Gostaria de solicitar que a deputada Renata Souza, por favor, tome novamente seu lugar e que todos possam se sentar para que possamos finalizar essa noite de homenagem. Muito obrigada e boa noite. Parabéns aos homenageados.
Que emoção, hein, gente? Tô até perdi o fôlego. Vou ter que fazer capoeira para ter mais fôlego. Mas, gente, esse reconhecimento, essa celebração, ela é em virtude... E todos os grupos aqui, é muito legal, e todas as pessoas aqui, a gente teve contato em algum momento da nossa história, e por isso eu fico muito feliz de vocês também estarem felizes por a gente conseguir o reconhecimento da capoeira, da comunicação comunitária. Feliz aqui o Jornal Cidadão, NPC, essa galera que fez e faz parte da minha vida em termos de construir uma comunicação dentro da favela e da periferia que possa trazer com protagonismo e com prioridade a voz do povo da favela. Então, ver aqui meus amigos MCs também sendo celebrados com o funk consciente, construindo a luta aí há muitos anos, né, Teco, né, DJ Marcelo Negão, para a possibilidade que a gente tem de reconhecer e de garantir também o funk consciente, sempre lembrando, MC não é bandido. MC narra a história da favela, da periferia, assim como narra qualquer jornalista no Jornal Nacional. Então, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E só para dizer e convidar nesse momento nosso querido Mestre Ninho, para quem protocolamos o Prêmio na Alerj de Abdias Nascimento, por sua trajetória de mais de 30 anos dedicados à capoeira e para comandar a roda de capoeira com todos os homenageados e homenageadas. Por favor, Mestre Ninho. Vem pra roda, galera! Apanhou sorrindo de noite, foi vadear, vadeia nego, vadeia, que o tambor vai lhe curar. Foi vadeia, nego, vadeia, pra chamar seus orixás. Eu quero nego vadear.
corda bamba eu sou, eu viajo pra jogar. São Jorge me trazer, São Jorge me levar. Eu sou corda bamba, eu sou. Salve o mestre todo! Me trazer, São Jorge me levar. Corda bamba eu sou, eu viajo pra jogar. Sou aluno de mestre todo, sou filho de Beira-Mar. Olha o sangue da raça brasileira. Capoeira! 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 Mestre Bimba! Seu Patinha! Leopoldina! Seu Peixinho! Coisa linda! Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas e todes e reiterar o nosso respeito, admiração a todos os homenageados e homenageadas dessa noite. Agradeço aos profissionais dessa casa, agradeço a nossa equipe da Comissão Especial de Favelas e Periferias, agradeço a toda a nossa equipe da Mandata, encerrando nessa casa com chave de ouro, com a favela no centro da política. Muito obrigada, declaro encerrada essa sessão linda.